Olá! Estamos caminhando pelas Escrituras. Um dia desse nós falamos sobre a esposa de Ló e hoje nós vamos falar sobre as filhas de Ló. Gênesis 19, 37 e 38. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até os dias de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Infelizmente, a mulher de Ló, ela não conhecia verdadeiramente a Deus e não conseguia se desvencilhar do seu passado. Mas nós vamos precisar também conhecer sobre as filhas, um pouco sobre as filhas de Ló. São duas mulheres que se uniram por um propósito errado. A Bíblia diz que após a fuga de Sodoma, Ló passou a viver nas montanhas de Zoar, dentro de uma caverna com as suas duas filhas. Longe do convívio social, as irmãs arquitetaram um plano maligno. Elas embebedaram o próprio pai a praticar o incesto com ele. O motivo, ou melhor, a desculpa, era que não haviam homens naquele lugar para que elas pudessem casar e para salvar a descendência, elas deveriam então engravidar de Ló. Uma atitude influenciada pelos anos de convivência com os sodomitas e pela falta de confiança em Deus. Elas colocaram um plano então em prática e engravidaram do próprio pai. Seus filhos deram origem a dois povos, inimigos de Israel, que são os moabitas e os amonitas. Nós ficamos imaginando sobre a mente pecaminosa daquelas mulheres. Elas acreditavam que não tinham escolhas, mas a verdade é que sempre há uma escolha. Podemos sempre escolher o caminho da fé, da perseverança e da vida. Porém, elas escolheram um caminho perverso para caminhar, para trilhar. E como que nós vamos aprender com elas? Claro que nós podemos aprender. Até a palavra diz que nós podemos aprender com o erro do próximo. E nós não precisamos praticar o mesmo erro. É por isso que nós estamos caminhando pelas Escrituras para conhecermos várias histórias que combinam ou com a minha, ou com a sua, ou com de alguém que nós conhecemos. É se unir por um propósito errado, arquitetar algo diferente do comum, do normal. Não é verdade? Mas por mais difícil que pareça a circunstância, nós podemos contar com o nosso Pai Celestial. Nós podemos contar com Deus que provê sempre e supre todas as nossas necessidades. Não precisamos criar alternativas para os planos de Deus, na intenção de ajudá-lo. Quem somos nós para ajudar o Deus Todo-Poderoso? Aquele Deus a quem nós servimos, quem somos nós? Não é verdade? Qual que é a intenção de, como criaturas, como filhos de Deus, podermos ajudar ao Criador? Não é verdade? Porém, na verdade, é mais simples do que podemos imaginar. Basta confiar no Senhor. Nós precisamos confiar do modo correto, não querendo dar uma ajudinha para Deus, dar as nossas dicas, as nossas saídas, como que nós podemos ajudar Deus a fazer alguma coisa. E em Deuteronômio 30:19 está escrito assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. E nós estamos falando aqui de escolhas, Nós podemos escolher confiar no Senhor, nós podemos escolher confiar no correto. Bora orar? Vamos passar
a partir de agora, não querendo dar uma ajuda para Deus nas circunstâncias o qual nós passamos, vamos orar e pedir para o Senhor nos dar graça, sabedoria, constância e confiança nele. Amém? Senhor, nós queremos declarar ao Senhor hoje, para que o Senhor nos dê sabedoria para fazer as nossas escolhas assertivas. Podemos ver com as filhas de Ló, com essa história, como nós podemos estragar os teus planos, como nós podemos atrapalhar os seus planos. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos ter as nossas escolhas sempre assertivas, assim como nós já aprendemos também em alguns outros momentos que as nossas escolhas, sejam elas boas ou más, elas nos trazem consequências. E quando nós fazemos as escolhas erradas, nós temos umas consequências bem ruins. Senhor, nos livra das nossas escolhas erradas e que o Senhor nos dê a sabedoria para sempre termos escolhas assertivas, direcionadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!